Você deve achar que Crepúsculo é apenas uma série de filmes e livros de romance para agradar meninas e entretê-las. Mas eu vim trazer alguns detalhes da saga Crepúsculo que talvez você tenha deixado passar batido. Oi, gente, eu sou a Duda Falante e eu vim trazer uma nova série de vídeos que são detalhes perdidos ou encobertos que você não vê de cara em séries e filmes. Crepúsculo é de fato uma série icônica que divide opiniões e é mais ou menos assim: ou você ama ou você odeia, não tem meio termo. Para isso a gente tem que se lembrar um pouquinho, né, do que veio antes, né? A Stephenie Meyer, que escreveu, a autora dos livros que deu origem, né, a toda a saga de filmes, que foi o estopim para várias outras séries do mesmo gênero fictício surgirem depois, do casalzinho, do triângulo amoroso, e enfim. A série também foi inspirada, né, em algumas obras que a autora admirava muito. Dentre elas, Morro dos Ventos Uivantes, que eu acho que quase todo fã de Crepúsculo buscou, leu, inclusive eu li o livro, eu tenho o DVD, olha só, meu Deus, em preto e branco do primeiro filme que saiu, já assisti o mais recente também, e outras obras, né, de épocas e tal, e a gente vê muito em Crepúsculo, né, romantização daquele casal, que tem, né, algumas coisas que hoje em dia a gente vê que não é correto, aquele amor obsessivo, enfim, coisas que são antigas, né, bem antigas, e que hoje não é mais algo politicamente correto para um relacionamento. Mas uma coisa muito interessante, que diferente dos outros filmes de época, livros, a gente geralmente não vê, muito raramente. Na verdade, eu nem me lembro nenhum que se remeta a isso. Acho que é algo muito atual. É a mulher sendo a protagonista. Então, Duda, mas e daí? O que tem além de romance barato e de estereótipos da Idade Média? Bom, claro, não querendo defender, né, a parte macabra, vamos dizer assim, e obscura, né, dos vampiros, a autora teve que trazer, sim, algumas coisas sanguinárias, enfim, porque se tratam, né, de seres místicos, né, os vampiros, que geralmente estão associados a isso. Então eu acho que ela tentou não perder essa essência e não deixar ele ainda mais sensível do que ele já é, né, do que todo mundo que não gosta de Crepúsculo sempre fala, né, que ele parece mais uma fada brilhante do que um vampiro. Então, o primeiro detalhe, né, que eu queria ressaltar, que eu acho que, na verdade, só as pessoas que leram vão conseguir entender isso. Eu acho que isso não foi muito bem transmitido nos filmes. O filme foca muito no desenvolvimento do romance em si, né? Não tanto dos personagens, como nos livros é trabalhado. Então, nos livros a gente tem um momento, assim, mais de principalmente que a gente vê, entende, né, a narrativa da Bella, que sim, ela tem a determinação, né? Então, ela é uma mulher determinada. Então, nada ali foi feito pelo querer, né, pela vontade do homem, do relacionamento. Tanto é que pro Edward era fora de cogitação a Bella ser uma vampira, e na verdade ela estava determinada a isso desde o início. Tanto é que a Alice sempre via nas visões dela a parte da determinação da Bella. Então, independente do Edward, ela seria uma vampira. Segundo, né, a gente tem ali uma salvadora. Então, a Bella, ela salva o Edward de várias formas, né? A gente, até ele mesmo fala que ela é a salvação dele. Ele era uma pessoa, por mais que a Bella faz a gente pensar que ela é uma humana, sem graça e chata, né, no mundo dela, no mundo do Edward, ele era um coitado, né, todo mundo queria que ele arrumasse uma namorada, porque ele era um coitado solitário, né, que todo mundo tinha dó, e quando ele encontrou, né, o par dele, ele se sentiu mais completo, né, então nesse caso não é a mulher que se sente mais completa, é o homem que completa com ela. Então ela é uma salvadora, e ela salva o Edward lá em Lua Nova, né, quando ele se expor. Depois, na briga com a Victoria, né, provavelmente eles iam, né, e ela se corta, ela faz esse sacrifício lá, tem toda a história por trás do sacrifício dela. Depois a gente tem, né, ela decidindo por si só se ia ter o bebê ou não, independente da opinião dele. Então eu acredito que isso são coisas que são deixadas muito esquecidas, são detalhes que fazem toda a diferença na construção dos personagens e do empoderamento feminino da Bella. O terceiro detalhe que é, assim, acredito que uma das coisas que fez com que eu me identificasse muito com a Bella é o fato dela não se encaixar no ambiente. Ela saiu reclusa que nem o pai, mas, tipo assim, com alguns detalhes da mãe, como ela foi criada com ela, e ela nunca se encaixou. Então, ela não se encaixava junto com a mãe, porque ela era mais reclusa, e ela, né, tinha que cuidar da mãe. A mãe era tinha uma mente muito infantil, né? Então tem toda essa construção. Então a Bella sempre foi muito carregada, se sentiu muito carregada, e nunca se sentiu pertencente a lugar nenhum. Então,
Tanto é que no finalzinho... Ai, gente, eu vou dar um spoiler aqui. Então, quem não conhece Crepúsculo, me desculpa, mas é um spoiler de tanto, né? No finalzinho de toda, né, a série, no finalzinho de Eclipse, a Bella fala que, tipo, não era só por ele. E ele até fala, não é só por mim que você quer virar vampiro, enfim, tal. E ela fala, não, né, é por ela. Ela não fez tudo o que ela fez só por conta dele. Por ela também, pra ela encontrar o lugar dela no mundo, uma busca dela pelas vontades dela. Então é uma coisa muito pessoal que eu acho que é deixado muito de lado. Nesse momento, nessa cena icônica, né, deles estão lá na campina e tal, ela fala isso, né, e ele fica, tipo, parece, fingindo que tá frustrado, mas fica feliz também de ele não ser a única coisa da vida dela. E ela tem essa parte forte dela. E é isso, gente. Esses são os 3 detalhes de Crepúsculo que talvez você tenha deixado passar batido e fique pensando só que é um romancinho brega. Por mais que o romance é o que perdura e o que faz a gente se emocionar, existem outras coisas que os autores sempre querem passar pra gente, né? Seja uma mulher querendo transmitir pros seus filhos ou para outras mulheres, assim como os homens transmitem alguma coisa quando estão fazendo algum tipo de escrita, algum tipo de trabalho. E talvez a gente que tenha que se atentar um pouquinho mais e não ver só aquilo que tá na nossa frente, né? Tentar enxergar um pouquinho nas entrelinhas. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Curta se vocês gostaram. Compartilhe com a sua amiga que é louca por Crepúsculo ou que vive criticando o Crepúsculo. E deixe seu comentário pra ver se tem um detalhe que só você viu e se você discorda ou concorda desses detalhes. Beijo, tchau, tchau.